Tratando desse amor sacrificial, né? Eu até gostaria de compartilhar aqui. Meu pai deve estar me acompanhando aí em casa. E eu vou, durante o nosso podcast aqui, eu vou contar algumas experiências, né, que eu tive com meu pai. No período da adolescência ali, é a fase de modelagem. Ou seja, a gente se baseia em alguém ou em algumas pessoas para construir um caráter em nós, para depois a gente experimentar, ver se aquela modelagem vai dar certo ou não, para ter a experiência. E eu vendo a gente se tratando dessa questão de amor sacrificial, eu lembro muito que teve um período na nossa vida lá em casa que nós somos em 3 irmãos, né? Lá na minha mãe. Hoje eu sou casado, moro na minha casa, mas na época que eu morava com os meus pais, nós éramos em 3. E assim, teve um período da nossa vida que foi muito difícil. A gente teve que, né, passar por alguns momentos que a gente foi bastante ajudado. Moramos de favor na casa da nossa avó. Meu pai, ele passou por um período desempregado, então foi difícil. A gente tinha recém vendido a casa e ia começar a construir outra. Então ficou assim, totalmente a mercê. E chegar a ponto assim de que eu me lembro que um dia eu era adolescente e eu cheguei em casa, e adolescente assim, né? Tem hora que fala sem pensar. E aí, rapaz, a gente já tava comendo risoto de frango, que não tinha frango, acho que era mais milho e cenoura do que qualquer outra coisa. Mas amém que ainda tinha aquilo. Que a palavra diz, né, que o justo nunca mendigará o pão. E fato foi, nunca isso aconteceu, graças a Deus. Mas eu cheguei em casa e falei assim, meu Deus, mãe, risoto de novo? E aí o meu pai, ele começou a se debulhar em lágrimas na mesa. Porque aquilo doeu nele, assim, porque essa característica de homem que traz a provisão para dentro de casa foi uma característica que o meu pai até hoje, eu tenho que dar os parabéns e aplaudir de pé a ele por conta disso, sabe? E aí aquele dia ele chorou, cara, e depois que eu me toquei, né? Meu, que besteira que eu fiz, né? Não precisava trazer mais essa carga, mas porque ele se sentia totalmente responsável. E é uma coisa que tem faltado hoje na sociedade, como homens responsáveis. Cara, nós temos um módulo no curso Comunicação, Sexo e Dinheiro ali, que vai falar sobre isso. Sua palavra é um compromisso. Cara, se eu tenho responsabilidade, eu vou honrar com a minha palavra. Meu pai, naquele momento, naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Ele sabia qual era a responsabilidade dele, que era como provedor da casa. Justamente. E aí, a minha mãe mais tarde contou pra nós, a gente sempre tem um momento de mesa lá na mãe, ela falando que teve um dia que o meu pai, e foi por essa época aí, que meu pai teve uma conversa com ela e ele novamente, ele expressando em forma de choro, ele assim, olha, eu sei que eu errei. Meu pai tinha tomado algumas decisões erradas. Ele reconheceu isso. Isso também é um sinal de hombridade, você saber reconhecer. E falou assim, olha, puxar a responsabilidade. Os meus filhos não merecem passar por isso. Então, ou seja, ele estava demonstrando total hombridade naquele momento. E não era uma fraqueza. Não. Ele estava assumindo a bronca. Então, assim, hoje é difícil você encontrar homens que assumem a bronca e dizem assim, não, cara, eu sou responsável, sabe? É sempre aquele que ele transfere culpa. Vamos voltar ao início ali, Gênesis 1. Você vai decorrer os textos ali, você vai ver mais pra frente ali, no 2, 3 ali, a queda, se eu não estou enganado. Você vai ver Deus se apresentando como sempre fez ao crepúsculo, final do dia. Do mesmo jeito. E cadê o camarada que conversava com Deus todo dia? Não estava mais? Deus teve que chamar de novo, e Adão, onde é que você está? Eu ouvi a tua voz e temi. Daí o que ele faz em seguida? Ele já transfere culpa. Senhor, por que não foi eu, foi a mulher que tu me deu. Então assim, falta muito essa característica dessa masculinidade bíblica, que é assumir responsabilidades.